Corrida contra o tempo. No laboratório moderno na cidade de Zurique, Suíça, o Dr. Markus Heinrich estava ocupado com suas pesquisas sobre micro-organismos. Ele era um cientista talentoso, conhecido por suas contribuições significativas no campo da medicina. No entanto, Markus não sabia que sua vida e a humanidade inteira estavam prestes a enfrentar um grande desafio. Um dia, Markus recebeu um telefonema urgente de um colega da Organização Mundial da Saúde. Uma nova doença, com rápida taxa de disseminação e alta taxa de mortalidade, havia surgido em uma área remota da África. A OMS precisava da ajuda de Markus para descobrir a causa e o tratamento para essa doença. Markus, precisamos de você imediatamente. Este vírus é muito perigoso e pode se espalhar globalmente se não for controlado a tempo, disse a Dr. Louise, uma colega de longa data de Markus na OMS ao telefone. Markus preparou rapidamente sua bagagem e voou para a área afetada. Ao chegar, ele viu um cenário horrível. Centenas de pessoas estavam infectadas, muitas já haviam morrido. Os sintomas dos pacientes eram variados, desde febre alta e dificuldade respiratória até hemorragia interna. Markus começou seu trabalho coletando amostras dos pacientes e conduzindo análises em um laboratório de campanha rapidamente estabelecido. Ele e sua equipe trabalharam incessantemente, tentando identificar a causa da doença. Precisamos descobrir o que é esse vírus antes que ele se espalhe fora de controle, disse Markus à sua equipe. Após alguns dias de pesquisa, Markus descobriu que o vírus tinha uma estrutura genética muito complexa e alta capacidade de mutação, tornando extremamente difícil encontrar um tratamento. Ele enviou amostras do vírus para grandes laboratórios ao redor do mundo para obter mais apoio. Precisamos de cooperação global para enfrentar esse vírus. Todos os esforços são necessários, disse Markus em uma coletiva de imprensa emergencial da OMS. Markus voltou para Zurique e continuou suas pesquisas com sua equipe. Eles se concentraram na análise da estrutura genética do vírus e no teste de medicamentos antivirais existentes. No entanto, todos os esforços iniciais falharam. Este vírus é muito inteligente. Ele continua a se modificar para resistir aos medicamentos que testamos, lamentou a Dr. Helena, um membro da equipe de Markus. Sem desanimar, Markus decidiu investigar mais a fundo a origem do vírus. Ele e sua equipe descobriram que o vírus tinha origem em uma espécie de morcego selvagem que vivia em cavernas na área onde a doença surgiu. Eles decidiram organizar uma expedição à área para aprender mais. A expedição liderada por Markus adentrou a selva, onde as cavernas estavam escondidas. Eles enfrentaram muitos desafios e perigos, desde o terreno acidentado até animais selvagens. No entanto, estavam determinados a descobrir a origem do vírus para desenvolver um tratamento. Não podemos desistir. A vida de milhões de pessoas depende de nós, motivou Markus sua equipe. Após muitos dias de busca, finalmente encontraram a caverna cheia de morcegos selvagens. Markus e a equipe coletaram amostras dos morcegos e do ambiente ao redor para análise. De volta a Zurique, Markus e a equipe começaram a analisar as amostras. Descobriram que o vírus podia ser transmitido dos morcegos para os humanos através do contato com fluidos corporais dos morcegos. Isso explicava por que a doença havia surgido na área com muitos morcegos selvagens. Precisamos desenvolver um medicamento baseado nas características genéticas do vírus, disse Markus à equipe. Começaram a testar diversos compostos químicos para encontrar um medicamento que pudesse impedir o crescimento do vírus. A cada dia que passava, o número de casos e mortes ao redor do mundo aumentava. A pressão sobre Markus e sua equipe era enorme. Um dia, ao revisar os resultados dos testes, Markus percebeu algo estranho. Um novo composto testado tinha a capacidade de impedir o crescimento do vírus. No entanto, esse composto precisava ser refinado e testado mais rigorosamente antes de ser usado em humanos. Isso pode ser o avanço que estávamos esperando, mas precisamos ser cuidadosos e assegurar sua eficácia, disse Markus. Eles começaram o processo de refino e testes do novo composto em modelos animais. Os resultados iniciais foram promissores, mostrando que o composto podia inibir o crescimento do vírus sem causar danos ao corpo. Precisamos realizar testes clínicos para garantir a segurança e eficácia em humanos, sugeriu a Dr. Helena. Markus e a equipe iniciaram o processo de testes clínicos, incluindo fases de testes em um pequeno grupo de voluntários. Esse processo encontrou muitos desafios, desde a seleção de pacientes até a garantia da segurança durante os testes.
Não podemos cometer erros. Cada etapa deve ser realizada com cuidado e precisão, lembrou Marcus à equipe. Após muitos meses de testes, os resultados mostraram que o novo composto não apenas era seguro, mas também muito eficaz na prevenção do crescimento do vírus. A OMS e outras agências de saúde do mundo começaram a apoiar o desenvolvimento e a produção do medicamento. Finalmente, após muitos meses de esforço incessante, Marcus e sua equipe conseguiram desenvolver um medicamento antiviral. As agências de saúde globais começaram a produzir e distribuir o medicamento para as áreas afetadas, ajudando a controlar a doença e salvar milhões de vidas. Nós conseguimos. Esta é uma vitória não apenas da ciência, mas da união e determinação da humanidade. Disse Marcus em uma cerimônia de reconhecimento daqueles que contribuíram para a luta contra a doença. Marcus se sentiu orgulhoso e feliz ao ver que os esforços dele e de sua equipe deram resultados. Ele sabia que a luta contra as doenças ainda apresentava muitos desafios, mas com união e determinação, a humanidade sempre encontraria uma forma de superar. Esta jornada nos ensinou que não há desafio que não possamos superar se estivermos unidos e determinados, disse Marcus. O que você faria se tivesse que enfrentar um grande desafio como Marcus? Você teria coragem de enfrentar e encontrar maneiras de superar as dificuldades para salvar milhões de vidas? Encontro do destino, quando o passado retorna. Maria vive em Barcelona, Espanha, e é uma talentosa artista. Ela passa a maior parte do tempo em seu estúdio de arte, onde encontra paz e alegria. Um dia, enquanto se preparava para uma próxima exposição de arte, Maria encontrou por acaso um antigo amigo chamado Alejandro, em um pequeno café perto de seu estúdio. Alejandro, que havia sido um grande amigo de Maria durante o ensino médio, mudou-se para Madrid para seguir uma carreira nos negócios. Eles perderam o contato após a formatura, e este reencontro trouxe muitos sentimentos confusos para ambos. Alejandro sentou-se ao lado de Maria, e eles começaram a conversar sobre os anos que se passaram. Alejandro contou que estava de volta a Barcelona para uma conferência e decidiu visitar o café onde costumavam frequentar. Maria, não acredito que te encontrei aqui. Quantos anos já se passaram? Alejandro disse sorrindo. Sim, mais de 10 anos. Como está a sua vida? Maria respondeu com os olhos brilhando de surpresa. A conversa deles durou horas, relembrando memórias e sonhos de juventude. No entanto, também perceberam que a vida de ambos havia mudado muito. Alejandro revelou que estava casado e tinha um filho, mas seu casamento não era feliz e ele estava considerando o divórcio. Maria, apesar do sucesso em sua carreira artística, ainda se sentia solitária e sempre buscava um significado maior para a vida. Nos dias seguintes, Maria e Alejandro se encontravam com frequência, passeando por Barcelona e revisitando locais cheios de memórias. Eles sentiram uma conexão forte e perceberam que a amizade antiga ainda era profunda. No entanto, ambos sabiam que estavam em um ponto de virada em suas vidas. Alejandro, não sei como será o futuro, mas estou muito feliz por tê-lo aqui, disse Maria em uma noite romântica à beira-mar. Eu também, Maria. Talvez a vida tenha nos reunido para descobrirmos algo importante, respondeu Alejandro. Eventualmente, Alejandro teve que voltar para Madrid para resolver seu trabalho e vida pessoal. Maria ficou em Barcelona, continuando a perseguir sua paixão pela arte. Ambos concordaram em manter contato e esperavam que um dia descobrissem a resposta para seu relacionamento. Vamos manter contato, Maria. Vamos descobrir juntos para onde o futuro nos levará, disse Alejandro antes de entrar no carro. Claro, Alejandro. Eu sempre acreditei que o destino nos reuniu novamente, Maria respondeu sorrindo. Você já encontrou um velho amigo após muitos anos e sentiu uma forte conexão? Como você decide entre manter contato e reconstruir o relacionamento ou aceitar que a vida mudou e seguir em direções diferentes?